Shalom Adonai, que bom tê-lo conosco nesta noite, que a graça do nosso bom Deus repouse sobre o seu coração. Eu quero agradecer a você por estar junto conosco nesta live, nesse culto de adoração ao nosso bom Deus. Se você está conosco, é porque você se interessa, você ama e você se preocupa com a sua família. E com certeza, nesta noite, Deus vai falar ao seu coração. Deus vai trazer uma palavra pela qual a sua família vai ser edificada, transformada e vai ser erigida justamente para a glória e honra do nosso bom Deus. Eu sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã. Está aqui nos ajudando a Cristiane, à minha direita, o Gabriel, à minha esquerda. Também não está aparecendo, mas está aqui conosco também a Camila, que tem nos ajudado, e depois, no momento oportuno, nós estaremos apresentando o pastor Marcos, ele que estará trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Eu agradeço aonde você está nesse momento, aqueles que estão aqui em Ubiratã, que Deus abençoe cada um de vocês, aqueles que estão no estado do Paraná, até onde esse culto, essa live está chegando aí na sua casa, no seu lar, mas também quero agradecer aqueles que estão fora do nosso estado do Paraná, talvez em outra região, em outro estado, que Deus esteja ricamente abençoando você. E por que não dizer aqueles que estão fora do nosso país? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Para nós é uma alegria, uma satisfação tê-lo conosco. Se nós estivéssemos juntos no templo, eu diria, sejam todos bem-vindos. Mas estamos longe um dos outros, mas mesmo assim, sejam todos bem-vindos. Eu quero ler um texto que está no Salmo 95, no livro dos Salmos, o Salmo 95, apenas os 4 primeiros versículos, quando o autor diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos ao rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro, diz o texto, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus e Ele é Deus supremo, aleluia, por isso. E o grande rei acima de todos os deuses. E o versículo 4 diz, nas suas mãos, nas mãos de Deus, diz o texto, estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. É confiado nesta palavra, na grandeza desse Deus maravilhoso, no seu amor, na sua infinitude, é que nós nos reunimos agora, espiritualmente, para juntos adorarmos o nosso bom Deus. Eu quero orar pela sua vida, quero pedir que você esteja compartilhando rapidamente esse momento, avisando os seus amigos, colocando a sua família aonde você está. Talvez você esteja na sua casa, que Deus te abençoe. Talvez você esteja já num expediente de trabalho, um serviço essencial. Que Deus o abençoe aí aonde você está também.
que nesta noite você receba a bênção do nosso bom Deus. Eu quero convidar então você a se aquietar um pouco, alguns momentos, para juntos agora nos concentrarmos e buscarmos e adorarmos ao nosso bom Deus. Nós vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos e queremos nesta noite dizer que não há outro Deus igual a ti em Cristo Jesus. O Deus criador dos céus, o Deus criador da terra, o Deus criador de toda a sua criatura e o Deus que nos criou conforme a sua imagem. Nós te adoramos, agradecemos pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Olha para nós, Senhor, olha para cada lar que está reunidos conosco neste momento, em cada ambiente de trabalho, da casa, aonde quer, ó Deus, que a Tua palavra nesta noite chegue, que chegue com poder, com graça, com autoridade, aquecendo o coração, transformando, abençoando os casamentos, as famílias, os homens, as mulheres, as crianças, os filhos, ó Deus, os netos, genros, noras, ó Deus. Olha para estas famílias para a glória do Teu nome, Senhor, que eles sintam a Tua presença, porque é no nome de Jesus que nos reunimos, que nos levantamos agora espiritualmente, num só coro, num só pensamento, numa só ação, para adorar e exaltar ao Rei dos Reis. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe nesta noite. Quando adoramos a Deus e louvamos o nome do Senhor, nós vemos o tanto que somos pequenos nas mãos do Senhor, mas que Ele venha crescer a cada dia. Vamos entoar essa canção, se coloque na presença de Deus, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor enche o seu coração da sua vida. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada, Jesus.
nosso coração, a nossa alma se preparou para receber a porção, a semente da palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero convidar o pastor Marcos que vem aqui, nós vamos orar por ele, pedindo a bênção de Deus ao seu coração, à sua vida também, para que Deus use ele como instrumento poderoso. Vamos orar pelo pastor. Deus, em nome de Jesus, olha para a vida do teu servo, pastor Marcos, um homem tão querido, um pastor que ama e teme ao Senhor. Inspira o teu servo nesta noite para falar palavras de vida eterna, para que assim saiamos edificados, transformados, alimentados e corrigidos. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Eu saudo aos irmãos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é de grande responsabilidade nós falarmos da palavra de Deus. E há momentos que se tornam maior a responsabilidade, principalmente quando nos é confiado o púlpito para que nós possamos então falar da palavra do Senhor. Por isso eu agradeço desde já ao pastor Nilson pelo convite, à amada igreja, né? E a você que está aí nessa noite também, juntos para nós compartilharmos a palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler a palavra do Senhor do versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Eu gostaria de reler novamente o versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos na Tua casa e de podermos estar na Tua presença, Senhor. Por isso,
suplicamos ao Senhor neste momento que, assim como o Senhor, através destes louvores, trouxe alento, esperança ao nosso coração, suplicamos que o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, fale conosco, Pai, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Por isso nos colocamos ao ouvir a tua voz neste momento. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, que eu oro, eu agradeço, hoje para todo sempre. Amém e amém. Eu gostaria de, nessa noite, falar um pouquinho a respeito do discipulado familiar. Mês de maio, mês da família. E sem dúvida, a família é o bem mais precioso que nós temos. Não há como nós compararmos a família. E por isso, quando nós pensamos sobre família, nós temos uma série de preocupações. E uma das preocupações que nós, como pai, temos a respeito para os filhos é de nós deixarmos um legado, de nós deixarmos uma herança para a família. E sem dúvida, a maior herança que nós podemos deixar para a nossa família, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a integridade, é a formação do caráter, mas, sem dúvida, a devoção ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E Timóteo, meus irmãos, ele era discípulo do apóstolo Paulo. E Timóteo não somente ele herdou a herança paulina, os ensinos que ele recebeu do apóstolo Paulo pelas cartas em que nós conhecemos, mas também Timóteo tinha um legado familiar. Timóteo tinha um legado que ele herdou da sua mãe Eunice e herdou da sua vó Lloyd. No versículo 5, o apóstolo Paulo, ele faz esse destaque dizendo: eu recordo-me da sua fé, uma fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. O apóstolo Paulo está aqui fazendo este reconhecimento. O apóstolo Paulo está reconhecendo o trabalho em que a sua mãe, Eunice, a mãe de Timóteo, e que a avó de Timóteo exerceu sobre a vida do Timóteo. E quando nós olhamos, meus irmãos, para os tempos em que nós estamos vivendo, a sensação que nós temos é de que nós não temos tanta esta preocupação com a nossa família, nós não temos tanta esta preocupação com os nossos filhos. Eu não estou dizendo que a gente não esteja fazendo, o que eu estou dizendo é que a realidade me mostra que quando nós conhecemos famílias, e assim eu tenho certeza que o pastor desta igreja visita muitas famílias, o que nós vemos, meus amados irmãos, são famílias que não
estão tendo este cuidado de deixar um legado, de deixar uma herança que venha refletir justamente no futuro da vida das famílias. Por isso, meus amados irmãos, quando eu penso a respeito desta questão de herança, quando eu penso a respeito desta questão de legado, não tem como aqui nós não lembrarmos justamente da história que está lá em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Ali nós vemos a história do rei Ezequias. Ezequias, eu acredito que alguns irmãos conheçam a história, nós não vamos ler todo o texto de 2 Reis capítulo 20, vou apenas resumir um pouco a história. E Ezequias, ele fica doente e ele então recebe a informação do profeta Isaías de que ele iria morrer. E o rei Ezequias então, ele ora, ele pede para que Deus possa então o livrar da morte. E ele então começa a clamar o Senhor, e o Senhor então responde a ele dizendo: olha, põe em ordem a tua casa. Porque muitas das vezes quando a gente ora para Deus, a gente busca a presença do Senhor em uma expectativa, acreditando que Deus ele vai nos responder, e de fato Deus nos responde. Mas sempre quando a gente também ora para Deus, Deus sempre também nos pede algo para que a gente também faça. E foi o que Deus fez justamente com o rei Ezequias, dizendo para ele: olha, põe em ordem a tua casa. Quando eu penso sobre esta questão, põe em ordem a sua casa, o sentido do texto não está dizendo que a casa do rei Ezequias estava em desordem. O que o texto está dizendo era que Ezequias teria que preparar justamente um substituto para ele, porque após a morte dele, então um dos seus filhos deveriam assumir o seu reino, que seria Manassés. Mas quando nós olhamos para o texto e quando a gente olha para a história dos reis, a gente entende que Manassés foi sem dúvida o pior rei que pudesse ter existido em Israel. E a pergunta que eu faço a você, o porquê ele foi o pior? Porque quando rei Ezequias recebeu a visita de outras nações, o capítulo 20 nos fala isso, né? Chega um momento que o profeta Isaías diz: olha, tudo que vocês conquistaram, tudo que os antepassados, tudo isso as nações vão vir e vão levar tudo isso de vocês. E ele disse: olha, é boa a palavra. E ele diz: olha, é boa a palavra, tanto que é boa, mas no meu reino há paz, e que de fato no reino do rei Ezequias houve paz. Sabe o que o rei Ezequias está dizendo, meus irmãos? Olha, eu não estou nem me importando o que vai acontecer com os que vão me substituir futuramente. Isso nos mostra, irmãos, que ele não teve o cuidado de ensinar o seu filho, de deixar um legado. Ele deixou talvez até uma herança, um reino, deixou questões financeiras, deixou muito ouro, mas ele não se preocupou em deixar aquilo que de fato era o mais importante, que era justamente o temor no coração de Manassés por Deus. Por isso, irmãos, não basta apenas a gente muitas das vezes dizer que eu creio em Jesus, não basta apenas às vezes a gente dizer que nós temos uma responsabilidade muito mais além do que simplesmente a gente diz que a gente crê em Jesus. Nós temos uma responsabilidade que vai além de nós muitas das vezes fazermos parte de uma igreja do Senhor. Nós precisamos compreender, irmãos, que se a nossa família estiver bem, as coisas
tende a ir bem. Se nós temos uma família bem, nós teremos uma sociedade que também vai caminhar bem. Se nós temos uma família bem, que seja formada no seu caráter, a sua integridade, uma família que realmente ame a Deus verdadeiramente, como eu amo, como você ama, como o seu pastor ama, como somos tementes a Deus, com certeza nós teremos uma geração na igreja, uma geração futura que será promissor e que vai dar continuidade no Evangelho e da palavra do Senhor. Por isso, irmãos, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito da vida de Timóteo, da vida da mãe de Timóteo, a Eunice, e também da avó Lloyd. E eu gostaria de trazer algumas questões que podem fazer a diferença na sua vida, na sua casa e em relação àqueles que vivem com você dentro do ambiente chamado familiar. Olha o que diz o versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. A primeira lição a se destacar aqui é a importância de nós desenvolvermos uma fé genuína, tanto na vida dos nossos filhos, quanto na vida daqueles que fazem parte da nossa casa. Quando eu olho para a amizade de Paulo para com Timóteo, eu começo a entender que ficou tudo mais fácil para que Paulo discipulasse Timóteo. Mas nós não podemos, irmãos, nos esquecer do que foi construído pela sua mãe e pela sua vó. Isso nos mostra de que tanto a sua mãe, Eunice, quanto a sua avó Lloyd, construiu, desenvolveu na vida de Timóteo uma fé genuína. Uma fé, meus amados irmãos, que foi construída dentro do seu lar, dentro da sua própria casa. Isso explica, isso nos mostra o porquê, meus amados irmãos, Timóteo era um jovem tão temente por Deus. Isso nos mostra como que Timóteo amava tanto a Deus, porque isso foi cultivado dentro da casa e dentro da família. A fé, meus irmãos, aqui não era uma fé de fingimento, era uma fé verdadeira, era uma fé genuína. Muitas das vezes nós nos esquecemos de que as pessoas, elas percebem e elas acreditam naquilo em que nós falamos. Eu digo isso porque a gente não pode desassociar do que nós falamos e do que nós vivemos. E é por isso que Timóteo, ele cresceu dentro desta casa, com certeza ele ouviu a sua avó, ele ouviu a sua mãe nos seus ensinos, e ele com certeza gerou dentro do seu coração aquilo que a minha avó tem me ensinado, aquilo que a minha mãe tem ensinado, de fato é o que eles vivem diariamente na sua vida. Sem dúvida, irmãos, essa é a maior influência que nós podemos exercer dentro da nossa casa. É transmitir o evangelho da palavra de Deus àqueles que pertencem à nossa família e à nossa casa. Precisamos gastar, sim, o nosso tempo nos cultos domésticos dentro da nossa casa. Quando a gente estuda Atos dos Apóstolos,
a gente percebe que a igreja do Senhor, ela precisa retornar novamente aos princípios. E uma das coisas que a gente precisa retornar na nossa vida, na nossa casa, é os cultos domésticos com a família. É nós ensinarmos a palavra, instruirmos a palavra, é cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, que quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Mas sabe o que interessante, irmãos, é que o mundo usa isso muito mais ao seu favor do que nós que conhecemos a palavra de Deus. O mundo abraça, o mundo muitas das vezes ensina, e nós muitas das vezes nos tornamos omissos dentro do nosso lar e da nossa casa. Estabeleça na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, uma fé genuína. Mas há um outro detalhe aqui que nós podemos aprender justamente com a mãe de Timóteo, Eunice, e com a sua avó, Lloyd. 2 Timóteo, capítulo 3, gostaria que você fosse um pouquinho mais aí para frente. 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz assim a palavra de Deus. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver uma fé genuína, mas também ensinar acerca da palavra de Deus. Ensinar. Certamente, todo o ensino, toda a base de doutrina, toda a base teológica de Timóteo, todo o seu conhecimento a respeito de quem era Deus, a respeito da sua fé, veio de sua mãe e veio de sua avó. E é maravilhoso, irmãos, a gente olhar para a palavra do Senhor e ver que sua mãe e sua avó desenvolveu aquilo que competia a elas a fazerem. E eles fizeram com muita persistência. Eles fizeram com muita dedicação. Por isso, uma das coisas que eu, esses dias pregando na igreja, a qual eu sou pastor, eu disse na mensagem a respeito das prioridades. Você e eu sabemos muito bem que pelo dia a dia da vida, pelo corre-corre, muitas das vezes a gente deixa a palavra de Deus em segundo plano. Eu me lembro que quando me converti, e eu sei que esta igreja é uma igreja que ama a escola bíblica dominical, e eu me lembro quando eu me converti, a gente recitava, a gente cantava os cânticos que a gente aprendia dentro da EBD, dentro da escola bíblica dominical. Hoje, quando a gente olha para essa nova geração que está vindo, a gente vê uma geração desinteressada em aprender da palavra de Deus. E a pergunta que eu faço é: como que nós vamos edificar uma família? Como que nós vamos edificar a fé nos nossos filhos, dentro da nossa casa, se nós não amamos a palavra de Deus da forma que deveríamos amar? Então nós precisamos, irmãos, resgatar o ensino da palavra do Senhor.
E é por isso que eu mencionei que precisamos resgatar os cultos domésticos. Não é somente de função dos líderes da igreja, não, meu irmão. Nós temos uma grande responsabilidade também em construir uma sociedade. A sociedade, a igreja do Senhor começa dentro dos nossos lares. Não é na igreja, é dentro dos nossos lares. O que nós somos, muitas das vezes na sociedade, é o que nós somos em casa. Por isso, qual é a dedicação da maior parte do seu tempo? Gostaria que você fosse sincero, que você olhasse para dentro do seu coração. Não estou aqui trazendo nenhuma palavra de acusação sobre a sua vida, porque eu não te conheço. Mas o que eu estou dizendo para você é que você olhe para dentro de você e faça essa pergunta a você: qual é a dedicação sua em relação à palavra de Deus? Aonde você está gastando a maior parte do seu tempo? Porque uma coisa eu ouvi, e eu ouvi de um pastor, semana passada, um pastor do Rio de Janeiro. Ele estava pregando para os jovens da minha igreja, através da plataforma Zoom, e ele disse algo que ao meu coração impactou. E ele disse o seguinte, falou: olha, se nesse tempo que nós estamos agora tendo tempo, por mais que as coisas estão voltando, mas ainda a gente tem muito tempo. Se até esse momento a gente não leu a palavra de Deus, quando eu digo leitura da palavra do Senhor, eu estou dizendo um aprofundamento nas Escrituras. Se até nesse momento a gente ainda não se despertou para uma vida de oração, dificilmente nós vamos despertar em algum outro momento. Porque nunca se houve tanto tempo para a gente poder estar com a família como estamos tendo agora. E aonde você tem usado a maior parte do seu tempo? Na televisão, na rede social? Ou você está gastando um pouco do seu tempo no ensino da palavra do Senhor? Nós devemos, irmãos, aproveitar cada minuto, cada segundo. Não podemos nos despertar. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9 diz o seguinte: ensine-as com persistência a seus filhos. Preste atenção no que o texto diz. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e seus portões. Todo tempo nós temos que estar ensinando a palavra de Deus. Mas há um último detalhe que eu gostaria de compartilhar, que está lá em Atos dos Apóstolos. Como nós estamos falando a respeito da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo, há um detalhe interessante que está lá em Atos capítulo 16, verso 1 e 2. E que é de muita importância a gente ler esses versículos e atentarmos o que está escrito ali. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. O que nós destacamos aqui a respeito do discipulado familiar? Neste texto, Lucas está narrando como que Paulo conheceu Timóteo. E ele aproveita para descrever um pouco a respeito da família desse jovem.
E ele aqui destaca uma coisa fundamental, interessante. Ele revela que Eunice, mãe de Timóteo, portanto, também a avó de Lloyd, eram de origem judia, porém eram cristãs. O testemunho, irmãos, dessas mulheres era conhecido pela igreja. O que significa? Significa que Timóteo cresceu dentro da casa, vendo o testemunho de sua mãe e de sua avó. E é por isso que nós precisamos, no discipulado familiar, nos preocupar com o testemunho pela qual nós construímos dentro da nossa casa. E eu digo isso, irmãos, porque há muitas das vezes uma incoerência entre o que falamos e o que fazemos. Às vezes, nem sempre o que falamos é o que a gente está fazendo. E é este ponto que tem como um percentual muito alto de nós encontrarmos dentro das famílias cristãs filhos não desejando servir a Deus. E muitas das vezes a gente tenta achar um culpado, mas na verdade nós não temos que procurar quem é culpado. Nós precisamos olhar com sinceridade para dentro do nosso lar e fazer essa pergunta: será que o que eu falo condiz com o que eu estou fazendo? Porque isso, irmãos, pode resultar justamente se o seu filho ou se aqueles que pertencem à sua casa servirão ao Senhor ou não. Precisamos fazer este análise. Precisamos, irmãos, assumir as nossas responsabilidades. Cada um de nós é responsável pela nossa escolha dentro da nossa casa e também por Cristo Jesus. No entanto, o apóstolo Paulo, ele escreve algo lá em 1 Timóteo 5,8, dizendo que é o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a sua fé. E o pior de tudo, que é um descrente. O primeiro ministério nosso se inicia na família, dentro da nossa casa. Por isso, eu quero aqui concluir a mensagem nessa noite dizendo para você: qual o legado que você está deixando na tua família? Qual a herança que você está deixando para a tua família? Você só está se preocupando com as questões de bens materiais, aquilo que você vai deixar para a sua família, como um legado, como uma história. Não que estou dizendo que isto seja errado, que você não tem que se preocupar com isso. O que eu estou trazendo ao seu coração é de que a família, algo que foi gerado no coração de Deus, algo que é do valor mais importante, mais precioso, a família. É o que nós temos de maior bem material, a família. Nós precisamos, irmãos, pela graça, misericórdia do Senhor, olhar para a nossa família de uma forma diferente, principalmente nos dias em que estamos vivendo, aonde que os nossos filhos, aonde que a nossa casa, muitas das vezes passa maior tempo da sua vida com pessoas estranhas do que muitas das vezes comigo que sou o pai, ou até mesmo com a mãe. E às vezes a gente preocupado com tantas outras coisas,
estamos negligenciando este papel que Deus confiou a mim e confiou em você. Olhar para a vida de Eunice, olhar para a vida de sua mãe, de sua avó, perdão, isso nos encoraja a nós termos a atitude de continuarmos firmes no propósito do ensino, mas também nos faz a rever o nosso comportamento, de que se nós não estamos gastando este tempo, deixando esta herança, este legado, então precisamos voltar o quanto antes e o mais urgente possível. Por isso, quero orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família, pedindo para que Deus ajude a você a cumprir o seu papel dentro da sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome, Senhor, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, porque dentro da Tua palavra há, Senhor, ensinos riquíssimos, ó Deus, na edificação das nossas vidas, da nossa família, diante da Tua presença, Senhor. Não queremos, ó Deus, ser como o rei Ezequias, Pai, que não cumpriu, Deus, aquilo que o Senhor tinha o pedido, que não deixou, Pai, que não transmitiu, que não ensinou o seu filho, ó Pai, a andar, ó Deus, nos teus caminhos, Pai. Por isso, Deus, nos colocamos neste momento diante da Tua presença, pedindo, Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nós desempenharmos este papel fundamental, importantíssimo, Deus, dentro da nossa casa, em relação, ó Deus, à nossa família, no discipulado, no conhecimento da Tua palavra, gerando, desenvolvendo uma fé, ó Deus, genuína, não uma fé fingida, ó Deus, mas uma fé verdadeira, ó Pai, dentro da Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, abençoe, Pai, abençoe a vida do Teu povo, abençoe cada família, Deus, que está neste momento nos assistindo por esta live. Que o Senhor, Deus, nos fortaleça, ó Pai, neste momento em que nós estamos vivendo, momento de medo, incerteza, um momento, ó Pai, que as famílias estão sendo tantas atacadas, ó Pai, de tantos os lados, ó Deus. Mas eu acredito, Pai, que família, Deus, não é uma constituição falida. E nós temos essa responsabilidade de criar, Deus, uma sociedade melhor através da família. Por isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pastor Nilson, muito obrigado. Louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos. Pastor Marcos é de Ubiratã mesmo, da Igreja Batista. É um amigo pelo qual nós aprendemos muito com ele. Que Deus abençoe, pastor, a sua igreja, o seu ministério, ricamente. Palavra abençoada ao nosso coração nesta noite. Discipulado familiar. Lembre-se de ensinar a verdadeira fé ao coração da sua família, dos seus filhos. Lembre-se de ensinar as Escrituras ao coração que vai nortear os passos da sua família. Mas lembre-se também de ser um exemplo à luz deste mundo. Nós vamos orar, pedindo a graça do nosso bom Deus pela sua família. Você que esteve conosco
Enquanto esse culto estava acontecendo, pelas redes sociais, nós recebemos o pedido de oração da Lourdes Costa. Que Deus abençoe você, Lourdes, não só você, mas a todos aqueles que estiveram conosco. Nós vamos orar pela sua família, para que Deus assim aqueça o seu coração. Caso você tenha alguns dos seus filhos ou um dos seus cônjuges que ainda não trilha, ou que de repente começou bem a carreira, se afastou, mas que retorne novamente ao convívio da casa do Pai. Nós vamos orar nesse momento. Aonde você está, eu quero pedir de uma forma simbólica que você coloque uma das mãos no coração e a outra você pegue aí na mão do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, de quem está do seu lado, para que juntos nós possamos orar nesse momento. Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos ligados ao Senhor pela fé, juntamente com os nossos irmãos que estão conosco, juntamente com estas famílias, ó Deus, que o Senhor estenda a tua poderosa mão, que eles sintam a tua presença. O que nós ouvimos nesta noite possa fazer morada no coração, possa transformar, possa edificar, possa nortear, ó Deus, estas famílias para a glória do teu nome. Pedimos por aqueles, ó Deus, que por algum momento o coração está tão frio, tão desanimado, sem esperança, já não ama mais, ó Deus, já não usa mais os seus dons, os seus talentos. Que o Senhor venha com graça, com misericórdia, derramando um grande avivamento, Senhor, aquecendo o coração, trazendo novamente para a casa do Pai, ó Deus. Restaura, Senhor, estas famílias para a glória do teu nome, Senhor. Aqueles que estão em crise, em lutas, aqueles que já não sentem mais a alegria da convivência familiar, por favor, ó Deus, usa de misericórdia, transforma o coração, ó Deus, endurecido, perdenido, para que novamente olhe com graça, com misericórdia para a sua família, Deus, em nome de Jesus. Que haja amor, que haja respeito, ó Deus, que haja mansidão, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Olha para a família, Senhor, restaura para a glória e honra do teu nome, Senhor. Abençoa também a família do nosso pregador nesta noite, o pastor Marcos, a sua esposa, os seus filhos, ó Deus, aonde eles estiverem, que eles estejam esperando ele de braços abertos, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos nesta noite. Amém e amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém e amém. Quero convidar você a estar conosco no próximo domingo, às 19 horas. Vamos cantar uma canção para a glória do nosso bom Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar o seu lar,
paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha uma tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus abençoe seu lar, sua família.